Se isso for verdade, Jesus mentiu e o seu sacrifício foi em vão. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Muitos cristãos ainda não compreenderam o resultado, o sacrifício de Jesus, como descrito na Bíblia. Alguns cristãos ainda não compreenderam os benefícios do sacrifício de Cristo e não entenderam. Alguns cristãos ainda não entenderam quão maravilhoso foi o sacrifício de Jesus. Muitos cristãos ainda não compreenderam que quando Jesus entregou-se, quando ele na cruz disse, está consumado, o preço para salvação foi pago. O preço que Deus exigia para que o pecador fosse salvo foi pago. Assim, já não é necessário ninguém pagar preço, não é necessário ninguém apresentar um sacrifício para agradar a Deus e para então ser salvo, e tampouco ainda ninguém será salvo por causa de dízimos, ofertas ou qualquer outra atitude, ou qualquer outra coisa. Se você ler a carta aos Hebreus, pelo menos o capítulo 9, capítulo 10, você vai entender que o sacrifício de Jesus, ele é infinitamente superior aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Leia a carta aos Hebreus para você entender o quão poderoso foi o sacrifício de Jesus. E detalhe, enquanto os sacrifícios, o sistema de sacrifício no Antigo Testamento, ele era sempre repetido. O sacrifício de Cristo foi feito uma só vez. Isso está muito claro na carta aos Hebreus. Fica muito claro que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus, recebido por Deus uma só vez, não sendo mais necessário Jesus morrer de novo, não sendo mais necessário nenhum outro sacrifício. Portanto, se você pensa que será salvo porque você dá dízimo, se você pensa que eu estou pagando o preço para ser salvo, se você tem esse pensamento, eu tenho que dizer para você que você está totalmente errado. Você está totalmente equivocado, 100% errado com esse seu pensamento. Eu não vou dizer que você não seja um cristão de verdade. Eu não vou dizer que você é um filho do diabo, você é um incrédulo ou você não é um cristão. Eu não vou falar nada disso. Porque você pode ser um cristão, sim, mas aprendeu errado a respeito de uma das doutrinas mais cruciais do cristianismo, da fé cristã, que é a expiação de Cristo, o seu sacrifício, os benefícios da morte de Cristo e de sua ressurreição. Então você pode sim ser um salvo de verdade. Você pode ser sim um cristão de verdade. Você pode ter nascido de novo. Você pode ter passado pelo novo nascimento. Você pode sim ter o Espírito Santo. Mas você, de repente, foi ensinado errado. Talvez alguém ensinou você de que você tem que viver em santidade para ser salvo. Isso é um ensino equivocado. Vamos entender da seguinte forma. O salvo de verdade, ele vai produzir obras. Essas obras são os frutos bons. E os frutos do salvo irão comprovar que ele é um salvo. Entendeu? E quando falamos fruto, o sentido é uma vida transformada, novidade de vida, certo? Portanto, um salvo de verdade, um cristão verdadeiro, ele vai viver em novidade de vida. Ele muda ou ele é transformado. Então, se você conhece alguém que diz ser cristão, mas a vida dele não mudou, ele continua mau caráter, continua trapaceiro, continua praticando tudo o que antes fazia, é porque ele não foi transformado. Ele não é um salvo de verdade. Ele pode ter dito que aceitou Jesus, ele pode ter levantado a mão dizendo eu aceito Jesus e tal como meu Salvador, mas ele não nasceu de novo. Jesus foi muito claro quando Nicodemos foi até ele, quando houve aquela conversa. Ele disse é necessário nascer de novo. Então não se engane pensando que a fé em Jesus Cristo, ela é somente, eu acredito em Jesus e pronto, estou salvo. Não.
Você não será salvo por se considerar um salvo. Não é porque você diz, não, eu sou cristão, que você será salvo. Não. É se você de fato foi regenerado, se você de fato nasceu de novo, aí sim. E como é que você vai ter certeza disso? Frutos. A sua vida. Não é que você não erre, mas você agora compreende que deve viver para Deus, você compreende que o pecado não agrada a Deus e, portanto, você deve lutar contra os seus próprios desejos, contra as suas próprias vontades. E você entende que Cristo, ele é o seu Salvador. Esses são uns dos pontos que podem ajudar você a ter certeza de que foi salvo. Entendeu? Então, é possível que você seja um salvo de verdade, mas tenha sido ensinado errado sobre o sacrifício de Jesus, porque algumas pessoas insistem em dizer, não, eu fui salvo, mas tenho que fazer isso, mas tenho que viver assim para ser salvo. Não, você foi salvo e você vai viver assim porque você foi salvo. As suas obras, o seu estilo de vida, ele não vai tornar você salvo, não. Ele vai comprovar que você foi salvo. Porque se você foi salvo, a sua vida muda. As suas obras, elas testificam se de fato você nasceu de novo ou não. É muito simples isso. E detalhe, as obras que a Bíblia fala não é de você fazer alguma coisa, porque fazer bondade, ajudar alguém, qualquer pessoa pode fazer e não precisa ser um cristão. Qualquer pessoa pode. Não pense também que o fato de você estar dentro de uma comunidade cristã, fazendo tudo o que os outros fazem, torna você cristão. Por quê? Porque no último dia muitos chegarão e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo e aquilo outro. Ou seja, só você dizer, não, eu faço isso, em nome de Jesus, eu creio em Jesus, isso não torna você um salvo. Você pode estar fazendo tudo isso e não ter nascido de novo. Então, vamos lá. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Como é que eu sei que eu sou uma nova criatura? Olha, faça o que Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo. Veja a sua vida, olhe para você mesmo, veja os frutos que você produz. Esse fruto vai identificar que árvore você é. Agora vamos voltar para o sacrifício de Jesus. Ele foi feito uma vez por todas. Deus o recebeu uma vez por todas. Não, Deus não quer mais sacrifício. Não é necessário ninguém oferecer um sacrifício para Deus, pensando que vai ser salvo. Deus não quer mais sacrifício. Jesus disse, está consumado, e isso significa está pago. A dívida que havia foi quitada. Então, se o preço já foi pago e foi pago, não há mais necessidade de você pagar a salvação. Porque se você diz assim, eu tenho que pagar, você vai pagar o quê que Jesus já pagou? Não tem mais a dívida. A dívida foi quitada pelo sacrifício de Jesus. Então nós somos salvos pelo que a fé, quando alguém entrega a vida a Cristo, aí nós entendemos que há a imputação da justiça de Jesus sobre nós. O que Cristo fez, isso é colocado sobre nós. Ou seja, Cristo conquistou para nós, através de sua morte, a salvação, o direito que está em Cristo de sermos salvos. Por isso, João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a salvação está em Cristo. Ela está em Cristo, não está em você. Não está nas suas mãos, nas suas forças, nas suas obras. Pare, tire essa ideia de que você tem que fazer algo, porque se você não der dízimo, você vai deixar de ser salvo. Que isso? A salvação custa 10% agora? Ou a salvação, ela custa agora a sua oferta? A salvação custa agora quantas vezes você vai ao templo, quantas vezes você ora? Isso é o preço pela salvação? Não. Não. Isso pode ser frutos que podem indicar que você passou pelo novo nascimento. Mas nada disso, dízimo, oferta, culto, orar, ler a Bíblia, jejuar, subir desse monte, votos, propósitos que alguns fazem, nada disso te dá o direito de ser salvo. Nada disso é o preço para ser salvo. O preço foi pago por Jesus. O sangue de Cristo, o sangue do inocente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus. Não você, não seus dízimos, não o que você faz. Por isso, tudo o que você fizer, faça por amor.
Não faça pensando que Deus vai te dever alguma coisa. Não faça pensando que assim eu estou pagando o preço. Preço para quê? Me diga, que preço você pode pagar? A sua vida, ela é mais valiosa do que a de Jesus? O seu sacrifício, que você diz que é, o seu sacrifício é mais valioso do que o sacrifício de Jesus? Então, se você diz que está pagando o preço, você está dizendo que Jesus mentiu. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por ele, através dele. Através dele. E aí você está tornando inútil o sacrifício de Jesus, porque se você ainda está pagando o preço, Jesus morreu em vão. Eu espero que você tenha entendido. Um abraço e até o próximo vídeo.